Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites do dia 29 de outubro, sabadão aí de muito futebol europeu, né? Teremos alguns jogos pelo Brasil também, e eu quero passar aí pelas principais competições para alertar ou indicar alguma bet para vocês, tá certo? Antes de tudo, curta o vídeo por favor, que é muito importante pro canal, e também inscreva-se aqui no canal porque é muito importante também, tá bom? Vamos começar então, vou lá para Premier League, que é a primeira competição aqui, acho que é que todo mundo mais acompanha também na Europa, né? Então vamos começar por ela. Teremos aqui algumas bets em grande escala, tá? Para Premier League, né? Nós teremos um bom número de bets aqui para Premier League. Primeiramente, começando com o jogo do Leicester contra o Manchester City, um confronto muito importante aqui para o Leicester, né, que precisa vencer para ficar para ficar cada vez mais afastado da zona do rebaixamento, né? Tá com 2 pontos acima. E do outro lado, o Manchester City ali está na segunda posição, também precisando vencer para chegar no líder Arsenal. Eu vejo aqui um confronto com grandes chances de vitória para o Manchester City. Eu não consigo confiar em nada aqui a favor do Leicester, mas também não consigo confiar em nada a favor do Manchester City com as linhas que estão pagando, porque o jogo vai ser lá no estádio do Leicester, né, que é o King Power Stadium, né? E acaba ficando complicado para confiar em qualquer coisa aqui dos dois lados. O que eu gostei aqui foi a de escanteios. Eu vou com meia unidade aqui nesse mais de 2 meio cantos para o time do Leicester. Eu acho que é um jogo mais complicado aqui do que parece para o City. Eu acho uma linha baixa de cantos para o Leicester. Se a gente for olhar os jogos do Leicester contra o City recentemente, ele fez 3 cantos, né? Às vezes fez um, mas o Leicester em casa faz um número razoável de escanteios, tá? E pensando aqui que o City provavelmente estará ganhando, né, durante alguma parte do jogo, a gente tem o Leicester indo para cima, sem muito medo de tomar goleada, porque tá lá embaixo, tá? Então o Leicester não tem muito medo de perder aqui. E por isso acaba tornando a bet dos cantos aqui uma aposta interessante para o duelo, tá bom? Então eu vou aqui com meia unidade nessa aposta no Leicester para ter mais de 2,5 escanteios diante do Manchester City. Indo adiante, nós teremos também Tottenham e Bournemouth, um confronto muito importante para as duas equipes também. Para o Bournemouth, que quer evitar entrar na zona do rebaixamento, né? O time do Bournemouth hoje está na 14ª posição, 4 pontos acima do Z3, né, que lá é de Z3, são 3 times na zona do rebaixamento. Só que o Bournemouth é muito fraco e sabe que precisa somar o máximo de pontos possíveis para realmente se manter distante da zona da degola. E do outro lado, o Tottenham sabe que precisa vencer porque precisa pontuar para entrar de novo na briga pela liderança, que já está um pouquinho longe, né? Tá 5 pontos e ainda o líder Arsenal tem um jogo a menos que o Tottenham. Eu gosto aqui da vitória do Tottenham, 1,70, né? Eu acho que o Tottenham tem mais time que o Bournemouth de longe, e só o fator casa aqui não vai segurar, tá? Então pra mim a odds justa aqui estaria 1,50, 1,55. Como já tá me possibilitando a entrada no MR do Tottenham, eu vou fazer minha aposta aqui também com R$350, que é minha meia unidade definida aqui para as bets da Europa e do vídeo, tá certo? Então eu vou aqui com meia unidade também na vitória do Tottenham. Indo adiante, nós teremos mais uma bet aqui para o jogo do Brentford contra o Wolverhampton. Um jogo que coloca duas equipes muito iguais frente a frente. Duas equipes que têm basicamente o mesmo poderio, né, técnico aí. Tanto que estão em 11º o Brentford e o Wolverhampton está em penúltimo. Tudo bem que está um pouco abaixo do Wolverhampton, mas está mais abaixo aí do que tem de qualidade técnica. E só 5 pontos separam as duas equipes na tabela de classificação. Eu vejo o Brentford mais operante ofensivamente e por isso eu selecionei aqui meio chute ao gol do Mbeumo, né? Ele que é atacante junto com o Tony lá na frente. E pra mim, o Mbeumo é um cara que tem muito aproveitamento ofensivo, né? Ele chuta muito, arrisca muito. E se você for ver os dados do Mbeumo lá na frente, ele arrisca muito, chuta bastante pro gol. Isso não é só um achismo meu, tá? Eu procurei jogos do Brentford em casa contra adversários do nível do Wolverhampton. Porque, claro, se a gente procurar o Brentford contra, por exemplo, o City na casa do City, lógico que ele não vai chutar. Mas contra o Wolverhampton, que ele tem mais poder ali pra criar jogadas e chutar pro gol, acaba que o Mbeumo sempre chuta bastante. E aí, com isso, entra essa bet com uma boa aposta, uma aposta de valor, e por isso eu vou também com meia unidade nessa aposta. Eu não pus o Packball hoje aqui para vocês porque acabou meio que complicando, tá? Para fazer as bets hoje, são muitas bets e acaba aqui para mim ficar colocando, para eu ficar colocando jogo a jogo aqui, fica bem desgastante, tá? Então eu tô indo mais exato hoje nos jogos que eu fiz alguma coisa, porque eu gostei de bastante coisa para esse final de semana, tá bom?
Brighton e Chelsea, um jogo aqui complicado para o Chelsea, que atua fora de casa. Eu até vejo o Chelsea mais favorito aqui pela saída do Graham Potter do Brighton. O Brighton deu uma queda aí, né, sem o seu treinador, já são 5 jogos sem vencer, e acaba que para o Brighton jogar amanhã contra o Chelsea é basicamente uma nova partida e uma nova possibilidade de não vencer. No entanto, o time do Brighton é um time que chuta muito ao gol, tanto com o McAllister, tanto com o Trossard. É um time que arrisca muito e é um time com muita qualidade técnica no meio de campo, né? Acontece que aqui eu não confio em nada no Brighton em si pro jogo, mas eu confio que o Trossard chutará, né, finalizará 2 vezes durante a partida, e para mim essa linha tá bem desajustada aqui, para mim é uma das linhas mais desajustadas que teve da rodada, e eu vou com uma unidade nessa aposta pro Trossard dar mais de 1,5 chute na meta, tá? Não precisa ser no gol, na verdade, pode ser em qualquer lugar, é finalização no caso, né? Então ela pode ser na trave, fora do gol, no gol. Eu gosto bastante dessa aposta no Trossard para dar 1,5 finalização. É a aposta que eu mais gosto entre as que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Indo aqui agora para o jogo do Crystal Palace contra o Southampton. Eu gosto aqui bastante de apostar nesse trio de ataque do Crystal Palace para finalizar também. Para mim são jogadores de muita rapidez, né? O Eze agora que tá chegando no time do Crystal Palace, ele que joga um pouquinho mais recuado ali, é o Eduardo, o Zaha e o... Na verdade é o Eduardo, Zaha e o Ayew, ou o Olise é na frente, né? E aí atrás vem o Eze, que joga um pouquinho mais recuado, mas ele também finaliza bastante. É um dos caras que mais arriscam ali no setor ofensivo de criação do Crystal Palace, e por isso eu vou aqui nesse mais de 1,5 finalizações do Eze. O Southampton é um adversário mais acessível, o jogo tende a ser um pouco mais aberto para o Crystal Palace arriscar, e por isso eu vou com meia unidade nesse mercado de mais de 1,5 finalizações para o Crystal Palace no Eze, beleza? Vou nessa aqui. Agora passando para o jogo do Newcastle contra o Aston Villa, nós teremos o Almiron em campo, tá? Eu tô indo só em finalizações da Premier League, é muito difícil de detectar mercado de vencedor, tá? É bem complicado, e eu tenho me dado bem mais nas finalizações e nos chutes ao gol, porque são mercados que consigo pegar mais desajustes. E eu acho que o Almiron aqui tem grandes chances de não só chutar ao gol, como ir às redes do Aston Villa. Ele é um jogador que joga ali na ponta direita do Newcastle, só que é um cara que acaba sendo o principal jogador na movimentação ofensiva do time do Newcastle, tá bom? E o Aston Villa com muitos problemas defensivos, com uma campanha pífia, né? Mesmo que o Gerrard tenha saído do comando técnico, vai demorar um pouco mais para se encontrar. O Aston Villa toma muito gol, tomou 16 gols aí em 12 jogos, e diante disso eu espero aí que o Almiron faça pelo menos um chute ao gol na partida, e aí então acabo gostando desse meio chute ao gol do Almiron neste confronto, tá bom? E aí para finalizar a Premier League, eu também gosto de Liverpool e Leeds United. Eu vou no menos 1,5 do Liverpool. Você pode falar para mim que o Liverpool tá em uma fase, que o Liverpool tá realmente não jogando bem, mas o Liverpool precisa vencer muito amanhã. E o Leeds é um adversário de zona do rebaixamento, que tem muitos problemas táticos e técnicos no seu elenco, né? Não é só um time fraco, mas é um time perdido taticamente também. E aí com isso o Liverpool, mesmo com os seus problemas, acaba tendo muita superioridade em campo. E diante disso, eu vou aqui no Liverpool menos 1,5 contra o Leeds, pagando 1,70. É jogo para mim pro Liverpool meter aí 2, 3, 4-0, e diante disso eu vou então nessa aposta, tá certo? Nos outros campeonatos são bets mais selecionadas. Vamos para a Bundesliga agora, eu tenho uma bet lá também, tá? Apenas uma bet na Bundesliga, eu não vou carregar em todas as ligas, fiquem tranquilos. Eu vou aqui no jogo do Wolfsburg contra o Bochum. Eu sempre procuro no mercado de finalizações e no time que eu acho que vai vencer, tá? Porque acaba que você tem basicamente 2 ou 1 gol aí já na mente, então com isso você já mata uma finalização, um chute ao gol. Quando você pega um cara que é destaque ofensivo da equipe, você acaba às vezes até acertando quem faz o gol do time. Eu vou aqui no chute ao gol do Marmoush, tá? Ele joga aí no setor ofensivo do Wolfsburg. Tô tentando achar aqui o Marmoush. E eu vou aqui no over meio chute ao gol do Marmoush. Ele é o principal atacante do Wolfsburg para amanhã. O Bochum é um time muito fraco, melhorou, é verdade, nos últimos tempos, mas é um time que sofre muito defensivamente. Quando joga fora de casa tem ainda mais dificuldades, né? O Bochum, e o time do Wolfsburg tem uma trama muito legal ofensivamente. Pra vocês terem noção, o Bochum tomou 15 gols em 5 jogos, uma média de 3 gols por jogo, perdeu os 5 jogos que jogou fora de casa. E aí, com essa perspectiva, eu vejo o Wolfsburg amanhã tendo muitas chances de gol, com um adversário que deixa muitos espaços, e por isso eu vou nesse over meio chute ao gol do Marmoush, tá bom?
Na Espanha, eu tenho duas bets aqui. Eu vou até falar um pouco da Alemanha para vocês. Bayern de Munique um pouco desfalcado contra o Mainz, tá? Então tomem um pouco de cuidado. Stuttgart e Augsburg. Stuttgart favorito aqui, tá justo. Mas tomem cuidado com o Augsburg, sai muito bem no contra-ataque. Jogo bastante igual aqui. As linhas todas bem colocadas, tá? O RB Leipzig, por mais que pareça do mesmo nível que o Bayer Leverkusen, é justo esse favoritismo. O Bayer Leverkusen precisa se achar muito na temporada, né? Um time que... toma muitos gols e o RB Leipzig parece taticamente mais organizado, então mercado de 1x2, tanto Premier League quanto Bundesliga, muito bem colocados. Mesma coisa aqui da Ligue 1, tá? Até pensei em pegar um gol do Neymar, do Mbappé, mas acaba sendo difícil imaginar quem faz gol, se fará gol. Mas tá ajustado, eu acho que o PSG até mete 3-4-0 aqui, só que sempre pegar esse menos 2 meio do PSG até fica meio que chato, né? Porque você fica dependendo muito do time estar empolgado ou não. Não é o tipo de aposta que eu gosto muito. Strasbourg e Marseille, bem colocado também. Strasbourg jogando mal em casa, então esse favoritismo puxando aí pro lado do Marseille acaba sendo também digno de merecimento. Na Espanha nós teremos aí jogos importantes. Teremos 4 jogos, sendo que eu tenho bets para 2 deles, tá? Almeria e Celta de Vigo é minha primeira bet. Por mais que a casa espere que o Almeria não tenha tanto volume ofensivo e que o Celta vença o jogo, até porque o Celta é favorito, eu acredito que o Almeria dará mais trabalho do que o necessário aqui, do que o esperado, na verdade. O El Bilal Touré, que substituiu o Sadik no ataque do Almeria, aparece com 1,5 finalizações, e eu acho que tá bem baixo isso aqui, né? Talvez porque a casa está esperando o Almeria um pouco mais fechado defensivamente, só que pro Almeria... não tem muito porque ficar fechado defensivamente. O time está em 15º, precisa de pontuar. É um jogo em casa contra o adversário que também não é nada de outro mundo. Então acaba que, para mim, a principal referência ofensiva do Almeria ter uma linha de mais de 1,5 finalização é um pouco de exagero aí para baixo, tá? Então por isso eu vou aqui no mais de 1,5 chutes, finalizações do El Bilal Touré, que já vem cumprindo essa linha em alguns jogos. Atlético de Madrid e Cádiz, eu vou aqui na vitória do Atlético de Madrid. Eu vou tentar pegar ela até 1,62 aqui, porque se eu sei que pode tomar o empate depois no 2-2, aí fazer 2-0, tomar empate e eu não vou ganhar antecipado, mas eu prefiro correr um pouquinho mais de risco e ter as odds um pouquinho melhorada aqui. Então por isso eu vou nesse Atlético de Madrid a 1,62 contra o Cádiz. O Atlético de Madrid sofrendo muito na temporada, mas o Cádiz é ruim pra dedéu, tá? Ele tem melhorado nos últimos jogos, já não perdia há 5 jogos, agora já não vence há 5 jogos, né? Porque vem de uma derrota e 4 empates, então o time que vinha numa toada de melhora, agora já vem numa toada de piora, tá? Então o Cádiz tá na zona do rebaixamento, o Atlético sabe que precisa jogar um pouco mais ofensivo, porque tá se distanciando da briga pelo título, Diego Simeone um pouco mais pressionado, então por isso aqui eu acho que o Cádiz amanhã sofrerá na mão do Atlético, que deve vencer a partida por 4-0, 3-0, eu espero realmente uma goleada do Atlético, por isso que eu tô bancando esse ML fora de casa. Se meus placares fossem 1-0 Atlético, 2-1, eu nem entraria nesse ML, mas como eu espero uma goleada do Atlético amanhã, eu vou entrar nesse ML do Atlético a 1,62. Sevilha e Raio, tomem cuidado com essa odds do Sevilha aqui, engana um pouco, por mais que pareça estar alta, o Raio Vallecano tem um time muito chato. O Raio Vallecano joga melhor em casa, tá? Então até espero uma vitória do Sevilha amanhã, mas tomem cuidado. Valência e Barcelona bem colocado, até acho um pouco exagerado os odds do Valência aqui por jogar em casa, só que não dá pra bancar, né? O Barcelona, por mais que tenha fracassado na temporada, ainda tem o Lewandowski como seu principal jogador, um cara que dá muito trabalho. Na Série A Team, eu gostei apenas da vitória da Inter de Milão contra a Sampdoria. Vou pegar esse ML a 1,27 e vou duplar aqui com a Chapecoense para vencer o time do Náutico. A Chape que amanhã entra em campo também precisando ganhar para fugir da zona da degola, né? A Chape está ali com 1 ponto acima da zona da degola, então vencer amanhã, já que ela tem um jogo a menos, já livra da zona do rebaixamento. Então são dois times muito superiores para essa dupla, e ainda o Náutico está rebaixado, então a gente também tem esse ponto positivo. Eu vou com meia unidade nessa aposta aqui também. Para finalizar, eu tenho mais 2 bets, tá, para passar para vocês. Na Championship eu tenho 2 mercados aqui muito interessantes. Primeiro, que é o Jay Rodrigues para marcar um gol contra o Reading. Essa vai com 0,25, tá certo? É o cara ali de frente do Burnley. O Burnley é bem favorito nesse confronto. Vamos marcar que anula se o jogador começar e vamos com 0,25, que é 1/4 da sua unidade, tá bom? Eu vou calcular aqui quanto que é 1/4 de 350. Vai dar...
Quando a gente tá gravando vídeo é sempre complicado. 87,50. Então eu vou aqui com 0,25 no Diego Rodrigues para marcar um gol, tá bom? Pelo menos no jogo. E outra bet para Championship, eu vou aqui no Jed Wallace para ter 1,5 finalizações contra o time do Sheffield, tá bom? Então a gente vai aqui de West Bromwich, o Jed Wallace, que é um jogador de ponta, ele arrisca muito. Como eu espero o West Bromwich também marcando 2 ou 1 gol amanhã, eu também espero um time muito ofensivo, muito jogando para cima, precisando da vitória, até de certa forma desesperado, e isso facilita finalizações um pouco mais afobadas e tudo mais. Então com isso eu também tenho uma aposta aqui muito boa no Jed Wallace para finalizar, tá certo? Então eu vou aí com meia unidade no Jed Wallace. Na final da Libertadores eu encontrei apenas uma bet que eu gosto, né, que é no chute ao gol do Arrascaeta. Como o Flamengo amanhã é um time favorito no confronto, que deve operar muito ofensivamente com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta, eu vejo sim o Flamengo arriscando muito. E como o Arrascaeta é um jogador que chuta mais que o Everton Ribeiro de fora da área, arrisca mais, é um cara mais protagonista no time do Flamengo hoje, eu preferi escolher ele do que escolher esse over meio chute ao gol do Everton Ribeiro. Então vou com meia unidade no Arrascaeta aí a 1,61, tá bom? Vou com meia unidade nessa aposta que para mim o Arrascaeta ele tem bastante chance de chegar ao gol diante do Atlético Paranaense e também dar um chute aí, obviamente. E para finalizar o vídeo, eu já fiz essa aposta na minha conta, tá feita aqui, eu vou até buscar para falar que eu não fiz. Aqui. Salzburg para vencer o Hartberg, o Salzburg brigando pelo título com o Lask Linz, o Hartberg é um nível muito abaixo na Áustria, e o Deportivo La Coruña para vencer o San Sebastián Reyes, o La Coruña também precisando vencer, é o time a ser batido nas divisões inferiores lá da Espanha, e diante do San Sebastián, que não tem um grande elenco, é uma cotação aqui que eu também acho que vai bater, então esses dois duplados dá uma cotação de 1,73, tá até na Invest essa bet, pra vocês verem minha confiança nela, tá? Então eu vou com ela. E não deixem também de conferir a múltipla que tá aqui no vídeo, ó. Plim, plim, colocada aqui, na verdade. Opa, desse lado aqui. Ficou meio difícil de apontar aqui, ó. Desse ladinho aqui tá a múltipla, ó. Vou colocar pra vocês, beleza? Com as bets que eu mais curto para este sabadão, tá bom? Então eu vou fazer uma múltipla bem selecionada e vou passar para vocês aqui. Fiquem ligados. E ó que eu tô com o bet aberto esse final de semana, então mantenham a gestão meia unidade. Esse bank que eu tenho aqui não é um bank só para isso, tá? Então eu tenho um bank fora da 365, né, onde eu coloco, vou aportando conforme o saldo vai acabando. E aí com isso eu vou colocando aí as minhas apostas para vocês conferirem e vou depositando mais caso precise ou não, tá? Geralmente não precisa porque eu limito a conta e tudo mais e deposito em outra, mas enfim, só para explicar que eu não tô colocando minha banca inteira em risco nos jogos aí do final de semana, tá certo? Grande abraço, valeu e vamos com tudo!